terapêuticas, que é essa metodologia que eu vou apresentar para vocês também, nos abre em relação ao trabalho com o adolescente em conflito com a lei, mas também com a escola, que a doutora Célia vai colocar, e com a família, que a Eunice vai colocar. Né? Então, a minha exposição vai ser um pouquinho maior, porque na realidade eu vou juntar dois temas, tá? Eu vou juntar vou problematizar a questão da adolescência, do conflito com a lei, vou explicar um pouquinho o que seja a questão do método AZEITIP e faço então uma síntese de como usar esse conhecimento no atendimento ao adolescente, tanto dentro da família, como dentro da escola e como dentro da instituição, não dentro da instituição, mas o adolescente em si, dentro do contexto social da comunidade, tá bom? Então, eu não enxergo ali não. Você pode pensar. Bom, o meu tema mais específico é adolescência e violência, né? E aí a gente já começa a falar um pouquinho dessa questão da adolescência. De cara a gente tem a caracterização da adolescência já é uma coisa que você já pode polarizar a questão, né? Você tem de um lado toda uma visão, que é uma visão também que a gente percebe, de um adolescente cheio de energia, de força, que quer mudar, transformar o mundo. Tem uma visão do adolescente muito construtiva, né? Principalmente apontada por Erickson. Mas também vamos ter o adolescente que está em situação de violência, em conflito com a lei, que ele traz toda uma vivência já da história de vida dele, de desenraizamento, despertencimento, violência, desconfiança. Isso você agrega a ociosidade e ao isolamento, que são muito característicos do contexto institucional, vão acabar por potencializar esses conflitos da adolescência. Então eu estou assim só levantando as questões para vocês. Pode clicar aí. Então, outra questão que se polariza muito quando você fala de adolescentes em conflito com a lei é a questão de você coloca, eles são culpados ou eles são vítimas? Né? Eles são vítimas de uma sociedade que os exclui, dos marginaliza e os coloca para fora, ou eles são culpados no sentido de que eles são responsáveis pelos que eles fizeram porque querem, aliás, eles se colocam muito assim. É interessante a gente perceber, porque a gente quer tirar a culpa porque a gente sabe muito bem que eles são também o resultado de um grande sofrimento, mas eles não querem dizer que eles são só o resultado do que fizeram com eles. Se você falar para ele, você não tem culpa, você, coitado, ele fica com raiva. Fala, não, eu tenho sim, eu sei que eu não vou na cabeça dos outros, não, eu fiz porque eu quis, eu matei porque eu quis. Que é aquela coisa de se posicionar como dono de si mesmo, que se eu fiz porque é a sociedade, então eu não sou dono de mim mesmo, não sou livre, né? Então são questões que têm a ver com toda uma questão contemporânea, né? Que valoriza essa questão do sujeito, do indivíduo, da independência, de ser livre para fazer o que quiser. Eles estão inseridos dentro desse mesmo contexto, eles também querem ser livres para fazer o que quiser, só que o que quiser deles está totalmente distorcido. Né? Não é só uma questão deles não saberem usar essa liberdade, mas eles usam essa liberdade contra eles mesmos, destruindo a si mesmos, aos outros, todos que envolvem a eles. Né? Então a ideia seria essa. Se a culpa está na sociedade, o adolescente é vítima. Com isso, você reforça neles a ideia de se vingar do sistema. Então eu sou grande vítima de uma grande sociedade. Então eu e os outros somos todos nós que não somos adolescentes em conflito com a lei, né? Que não somos do crime. Então reforça esse embate com a sociedade. E a responsabilidade pessoal e a autonomia, essa possibilidade de transformação, ela é enterrada nessa ideia de sociedade que você não tem nome, né? É uma coisa anônima, não há como mudar, né? Então o que acontece? Você perde essa visão de caráter, desse caráter de interrelacionamento desses dois polos, indivíduo e sociedade. Agora eu queria clicar mais um pouquinho, que é o que mais esses autores, principalmente Renaud, Castro, Lipovetsky, eles vão falar mais da questão da contemporaneidade, mas a Lúcia Castro, Zaloar, Savaia, Volpe, eles vão trazer essa necessidade de se trabalhar com essa questão do adolescente com conflito com a lei. Aliás, eu acho que todas as questões, mas essa especificamente, levando em consideração essa inter-relação constante do individual com o social, e o Volpe vai apresentar então o conceito interativo do ato infracional. Então, se a gente pegar Berger e Luckmann, são sociólogos, mas eles vão falar dessa interação, de como que se vai dando o processo de construção da realidade. Eles vão falando o seguinte, que o sujeito, ao mesmo tempo que ele vai exteriorizando o seu ser para o mundo social, ele vai interiorizando esse mesmo ser como realidade subjetiva dotada de sentido. Então, ele fala de você não fazer essa exteriorização, que é uma discussão sempre, Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, O sujeito é resultado da sociedade ou ele tem alguma ação na sociedade?
sociedade. Então, esses autores vão falar que não existe essa separação, é uma relação dialética o tempo todo. O sujeito vai agindo na sociedade e vai interiorizando essas questões da mesma sociedade, colocando a subjetividade como uma relação dialética. E o González Rey, que é um professor da Universidade de Brasília, atualmente, se eu não me engano, também vai partir, ele é discípulo de Vygotsky, né, da psicologia russa, psicologia soviética, né, mas ele vai estar desenvolvendo muito o conceito de sentido subjetivo e sentido coletivo, e ele vai falando isso, quer dizer, que a partir daquilo que é dado na sociedade, isso age sobre o psiquismo do sujeito, o sujeito vai afetando aquilo que é importante, o que não é importante para ele, vai dando um sentido subjetivo a essa experiência, e a partir dessa significação ele vai agindo sobre o mundo, vai transformando a experiência, colocando então o sujeito sempre como um sujeito aberto ao mundo. Não sei se está indo um pouco rápido demais, mas é só para vocês pegarem a fundamentação, tá bom? E aí, o que a gente, quando vai chegar lá, eu estou levando vocês para entenderem onde que a metodologia ADI entra nessa questão, porque a ADI vai querer trabalhar nessas três dimensões do ser humano, tá? Então, essa dimensão do sujeito, do homem que se relaciona com o mundo à sua volta, com todo esse contexto, com a sociedade, com a sua cultura, e a partir dessa relação com o mundo, ele vai se colocando, vai se situando como ser no mundo, tá? A relação a dimensão estrutural do psiquismo, e isso quem coloca é principalmente Henrique Vaz, que é um antropólogo social, que é o sujeito que relaciona com outro ser humano, mas isso não deixa de lado a dimensão do homem que se relaciona com o mundo. São relações que vão se supra-assumindo, você não estuda, você vai acrescentando, uma vai entrando na outra, uma relação que acontece o tempo todo, né? Uma inter-relação constante. Então, na medida que o ser humano vai se relacionando com outro sujeito humano, com outro ser humano, é aí que ele vai construindo a sua autoimagem, os seus autoconceitos, quer dizer, ele vai dizendo de si mesmo a partir daquilo que ele vai percebendo no outro e vai agindo sobre esse outro, sempre lembrando uma coisa, sempre lá e cá. E a dimensão, pode ser um pouquinho mais do centro, que a gente chama de dimensão noológica, que é a dimensão que o Vaz vai chamar de dimensão do espírito, que é essa dimensão do sujeito que se questiona sobre o sentido da sua vida, que busca uma coisa que o transcenda, que é a dimensão da vontade, da liberdade, da capacidade de transformação. Então, as primeiras duas mais externas, volta mais um pouquinho, essas duas primeiras, para voltar, a dimensão tanto do corpo próprio quanto do psiquismo, elas são dimensões humanas que sofrem com mais impacto os efeitos dos condicionamentos vários a que nós todos estamos sujeitos. E essa dimensão noológica desse sujeito aberto ao mundo, sujeito que transforma o mundo, sujeito que cria, sujeito que pode, a partir daquilo que é dado, criar algo novo, então ele é definido como essa dimensão da dimensão noológica, usando a expressão do Viktor Frankl, que é da existencial, ou a dimensão espiritual, usando a expressão do Henrique Vaz, tá? Mas então é só para chamar, quando a gente chama, pode clicar lá, de dimensão espiritual noológica, não é espiritual no sentido religioso. É uma dimensão que busca uma transcendência e nessas se encontra muito a dimensão do fenômeno religioso, mas não se reduz a ele, tá bom? Então, pronto, vamos para frente. Pode clicar. Bom, então agora voltando para o nosso tema, a partir dessa percepção então, de três dimensões, o que a gente vai perceber? No trabalho anterior, que eu fiz, que foi exatamente na época da dissertação de mestrado, a minha tese de mestrado foi sobre as motivações dos adolescentes em conflito com a lei. Eu estava querendo descobrir o que esses meninos estavam buscando no caminho do crime. Não tanto o que os levou para o crime, que isso a literatura está ampla, né, extensa, mas o que eles estão fazendo lá, por que o mundo do crime atrai tanto, o que os motivos, o que o mundo do crime oferece para esses adolescentes, que eles agarram e não conseguem sair de questões externas também, porque são ameaçados de morte, um monte de outras coisas. Mas existe ali um retorno do ponto de vista afetivo que realmente eles não conseguem se pensar muito diferente disso. É isso que os resultados da pesquisa foram apresentando, tá? Então, o que a gente percebe? Fomos percebendo no trabalho que eles têm uma busca existencial intensa, como todo ser humano, quer dizer, eles querem ser grandes, querem ser valorizados, querem ser reconhecidos, querem dar um sentido à vida deles também, querem fazer alguma coisa que seja grande, que seja importante, né? E o mundo do crime, de um jeito torto, vai dando para esses meninos respostas a essas buscas que são buscas existenciais. Então eles vão começando a ficar cada vez mais agarrados na maneira de pensar sobre si mesmos. Quer dizer, eles não conseguem se pensar muito diferente de ser
eu sou um bandido. Eu nasci assim, eu fui criado para cima, eu fui criado. O diabo sempre escolhe um. Lá em casa o diabo me escolheu. Eu que sou do mal, eu que sou o bandido. E ele tem essa ideia de si mesmo, que ele foi feito para isso, né? Ele, na realidade, se ele está vivo até ali, com 16, 17 anos, ou 18, antes, né, ainda pegando a minoridade, é porque ele é esperto, é porque ele é inteligente. Então ele vai acreditando que ele realmente foi feito para isso, que ele é bom bandido, ele é bom no que ele faz. E quando os meninos são cooptados pelo crime, pelos traficantes, eles também não escolhem os ruinzinhos, eles escolhem os que são os melhores. Então esse menino começa a ser reforçado mesmo do ponto de vista de motivacional, de que o caminho dele é aquele lá. Entendeu? Que ele tem que seguir essa trilha até o dia que eles falam dos 3 Cs, né? A cadeira de rodas, a cadeia ou o caixão, né? Então eles vêm meio que se conformando que esse é o destino deles. Então vamos lá. Então quando a gente fez o trabalho, apareceram então conflitos existenciais nesse tipo de... Quer dizer, eles querem uma coisa, vão para o caminho oposto, nas 3 categorias de análise. Tanto na estruturação da subjetividade, quanto na elaboração dos seus valores que vão sendo construídos naquela dimensão do psiquismo, naquela direção do centro, né? Onde eles vão definindo sua autoconcepção e sua autoimagem, onde eles vão dizendo de si mesmo, esse eu sou, né? Olha lá as frases. Eu sou do mal, eu sou traidor, sou não confiável, insignificante, incapaz, sem valor, irremediável e um lixo. Quer dizer, isso é o que essa pessoa, esse menino, pensa sobre si mesmo. Quando a gente chega lá na metodologia deles, vocês vão ver que isso aparece na terapia. Não só em relação aos adolescentes, mas de uma forma geral, a gente vai percebendo que o ser humano, diante em função do que ele vive, ele vai concluindo uma coisa sobre si mesmo. Só que nesses meninos isso era falado assim, sem terapia, sem nada, a coisa ia aparecendo, né? E na percepção do seu sentido vital. Essa percepção ela é estabelecida em cima de um projeto existencial. Olha como é que a coisa vai sendo construída. O projeto existencial é construído a partir da sua percepção de si mesmo. Então, se eles pensam de si mesmos, que são do mal, que são traidores, descreve um mundo como que deixaram eles excluídos, abandonados, ignorados, estigmatizados. Quer dizer, na estruturação da sua subjetividade, eles se percebem como excluídos pelo mundo. É o que eles sofreram. A elaboração dos seus valores é como ele se diz de si, né? E como é que ele vai construindo seu projeto existencial a partir de si mesmo? Que não há mais vida, que não há possibilidades, que não há caminhos, que não há mais sentido. Então eles vão caminhando para a morte. Né? A percepção de vida que eles têm é uma percepção muito esvaziada de sentido, né? Agora, tem algum sentido para eles, é melhor do que nada. Só para vocês terem uma ideia, um deles me falou assim: é melhor ser mendigo do que ser, é o contrário, é melhor ser bandido do que ser mendigo. Bandido mendigo é nada. Eles estão em busca de si, eles têm uma busca existencial distorcida, né? Distorcida porque não está possibilitando a construção da vida deles. Vocês percebem por que distorcida? Não é um preconceito, é uma distorção no sentido que não possibilita a realização deles mesmos como pessoas, tá bom? Então, só para fechar aqui, né? Essa parte. Quer dizer, o que eles vão percebendo? Que todas essas questões, né, eles estão buscando lá, eles têm, como todo ser humano, a exigência da beleza, da verdade, da justiça, da realização, do bem, do amor. Isso são buscas humanas, de acordo com o Jussani. Quando o ser humano, inclusive esses meninos, não consegue encontrar respostas a isso, o que eles vão fazendo? Eles vão sendo, vai sendo um vazio existencial, um cansaço existencial. Então, na busca deles dessas respostas, eles acabam se envolvendo com o crime. Então, a seta do seu sentido de vida aponta para a direção do crime. Então, as questões que nos levantam, que se levantam, são essas, né? Como ajudar, o que fazer, como fazer para inverter esse direcionamento vital que eles deram à sua vida, né? O que nós, como psicólogos, educadores, profissionais da área, podemos oferecer para colocar no lugar desse posicionamento de vida, né? Porque, às vezes, eles nos perguntam, e aí? Tá, e se eu deixar de ser bandido? E aí? E esse aí não é assim, aí eu vou ter um emprego, eu vou trabalhar, eu vou estudar. Eles não conseguem se pensar dentro desse sistema. Esse aí é muito mais do que está sendo perguntado aí, né? Como é que eles vivenciam a sua adolescência? Como trabalhar, e aí nós vamos chegando perto da questão da ADI, né? Como trabalhar com autoconceitos tão distorcidos sobre si mesmo? Como ajudá-los a resgatar a sua autoestima? Como ajudá-los a reconstruir a sua capacidade de ser eles mesmos, tá bom? Então,
Onde que entra então? A metodologia DEIT é a metodologia da abordagem direta do inconsciente, que é uma metodologia de trabalho com o inconsciente humano. Vocês vão perceber aí que não é exatamente como o inconsciente de Freud, que nós vamos trabalhar principalmente com a dimensão muito intuitiva do inconsciente, e ela aplicada à terapia de integração pessoal. Lógico que isso é uma metodologia clínica, que nós já estamos atualmente com 100 mil casos tratados, né? Ela existe desde 1975 e foi elaborada pela doutora Gisela Renate de Moraes. É uma terapia muito rápida, vocês vão ver, quer dizer, a terapia propriamente dita são 10 a 15 sessões, que ela vai direto ao núcleo essencial do sofrimento e, logicamente, ela pode ser utilizada para todos nós. Mas devido às características do adolescente, que é imediatista, né? E se eu pensar em trabalhar com um adolescente, por exemplo, dentro de uma instituição, você não tem muito tempo de trabalho ali. Você tem que ser muito direto, muito incisivo no ponto. Então tem aparecido com uma grande possibilidade de resgate desse adolescente, dessa autoestima, tá? Então é um processo psiconousomático, aí vocês lembram daqueles 3 ciclos iniciais, né? Então nós estamos querendo trabalhar com a dimensão psíquica, a dimensão noológica e a dimensão do corpo, que a gente percebe todo esse sofrimento, tanto existencial quanto psicológico, ele transborda no físico, né? Ele é somatizado. Isso é uma questão que a psicossomática coloca cada vez mais clara e cada vez mais, inclusive os médicos estão reconhecendo como que não dá para separar o ser humano como se fosse um corpo, uma coisa, o psiquismo, né? Outras coisas estão juntas, né? Ele começou a ser elaborado pela doutora Renate como um processo de pesquisa mesmo dos conteúdos do inconsciente que foram sendo trazidos pelos pacientes que iam procurando, que a iam procurando na clínica quando ela começou, mas já tem mais tempo. Então hoje em dia tem uma equipe que trabalha, que foi treinada por ela, tá? E dessa equipe, 2 que estão aqui, né? A Célia e a Eunice, tá bom? Bom, então quando ela começou a trabalhar, ela se utilizava então de uma técnica da hipnoterapia, mas o que aconteceu? Ela começou, isso é quando eu falo da hipnoterapia clássica, né? Aquela terapia de relaxamento, de sugestão e tudo. E aí ela começou a questionar muito a sugestionabilidade da hipnoterapia. E começou a perceber, usando lá aquela grande máxima de Sócrates, você conhece Arquimedes, e o Sócrates dizia, olha, as respostas estão dentro de você, é preciso ser perguntado, porque a pergunta provoca uma resposta autêntica, uma resposta única, mas a sabedoria está dentro. Então, a partir disso, ela começou a perceber que quando ela questionava para a pessoa em estado de concentração enfocada, ou seja, ela não estava hipnotizada, ela estava só concentrada sobre um tema, a pessoa ia trazendo cenas, fatos, situações da vida dela, muitas que ela não lembrava, muitas situações da infância, muito pequena, e começou a trazer, inclusive, situações que ela tinha vivenciado no útero materno. Aí as pessoas, mas será que ela não está criando, fantasiando, inventando? As pessoas vão testar essas informações que elas percebem, né? E as informações se encaixam, elas batem. Mas para a gente nos interessa mais não tanto o fato em si, mas o que a pessoa que está ali fazendo terapia, que se vê pequena, que se vê na infância, que se vê no útero materno, o que ela concluiu, o que ela registrou, aí é aquela ideia do eu, a partir daquilo que ela vivenciou. E o que ela vivenciou? Aquilo que ela vai trazendo na terapia, no momento mesmo da terapia. Quer dizer, ela vai descobrindo. A ideia é uma descoberta. Tem algo que está escondido, ela vai abrindo a cortina. Já estava lá, não é criado por ela ali naquele momento, mas é uma vivência emocional forte que pode ser tanto positiva quanto negativa. Então a gente começou a descobrir um inconsciente assim, mais amplo do que aquele que foi descrito por Freud, né? O inconsciente da capacidade de amar, da alegria, da força, dos potenciais, dos dons, dos momentos positivos, da capacidade da importância de se sentir amado, que a gente já sabia, mas ali aparece uma força incrível, mas também a força de destruição que tem momentos que são vivenciados como negativos. E daí você já começa a perceber, nos momentos que aparece, que é a própria pessoa que traz, e não traz escolhendo conscientemente, as cenas vão brotando na cabeça dela. São momentos que têm a ver com se sentir não amado, rejeitado, excluído, os momentos ligados à violência, à briga entre os pais, externamente, mas principalmente entre os pais, que são os primeiros referenciais afetivos, tá bom? Então vamos passar um pouquinho, que eu já dei uma adiantada, né? Então, o que a gente percebe, como que isso é possível, é uma pergunta que muita
muitas vezes nos fazem, é porque a gente está trabalhando com um nível da intuição humana. E quem falou de intuição, da maneira como a gente percebe que aparece lá na terapia, vocês, olha só, não foi que a doutora Renate criou uma teoria e foi ver se dava certo. A coisa foi acontecendo e depois, principalmente os seguidores dela, é que foram atrás de ver onde que tinha autores que estavam dando um respaldo à prática clínica que já estava acontecendo, tá? Então, um desses autores que vai trabalhar muito a questão da intuição é Bergson, né? E ele vai falar que a intuição, essa capacidade humana de conhecimento imediato e direto dos fatos e acontecimentos, que atinge a interioridade profunda das coisas, permitindo uma visão simples e global, sem necessidade da mediação do discurso. Então, é lógico que a pessoa vai falando aquilo que ela vai percebendo. E a pessoa aqui, eu estou lembrando, inclusive, dos adolescentes que eu fiz esse trabalho. Quer dizer, não é algo que algumas pessoas podem fazer, outras não. Não é algo que exige um conhecimento. É uma coisa muito intuitiva. Aliás, quanto menos a pessoa, às vezes, tem conhecimento de causa, mais livre ela está para ir falando. E a coisa é que ela vai percebendo tudo muito amplamente, ela tem uma visão global. Ela vai falando o que ela está percebendo, mas a descrição não é rebuscada. Não é uma linguagem elaborada, não é uma linguagem intelectual, é uma linguagem de uma maneira como uma criança. Mas ela está absolutamente consciente, ou seja, ela não está falando igual uma criança. Mas é uma linguagem de quem está descrevendo. Olha, eu estou vendo uma cadeira, essa cadeira tem 4 pernas, em cima daquilo que ela percebe, só que não é da cadeira, ela está falando de conteúdos emocionais fortes, tá bom? Então, só para dar uma recordada, pode clicar nisso. Então, quando a gente pensa no inconsciente freudiano, o que Freud vai falar? Que quando a pessoa começa a falar do conteúdo, falar do sofrimento psíquico dela, racionalmente, ela começa a distorcer esses conteúdos. E é por isso a necessidade de você vir com uma interpretação, com uma análise, com uma teoria, para interpretar aqueles conteúdos que a pessoa está trazendo, porque esses conteúdos são racionalizados, eles são deformados. Então, dessa forma, seria impossível acessar os conteúdos do inconsciente de forma direta, tá? Então, pode clicar. Esse tipo de trabalho de aflorar, pode clicar mais uma vez, no inconsciente e no consciente, a gente chama, então, de abordagem direta, para contrapor a abordagem direta do inconsciente, né? Então, na terapia, olha lá, questionamento socrático, os conteúdos do inconsciente são acessados diretamente, não a partir do racional. Então, não há necessidade de hipnose, nem de análise, nem de interpretação. O que o terapeuta tem que aprender a fazer e bem é perguntar bem. Ele tem que fazer perguntas que possam suscitar uma resposta dentro daquela pessoa. Quer dizer, o grande segredo é a pergunta. E a resposta é uma resposta muito única de cada pessoa em função daquilo que ela vai percebendo no momento mesmo da terapia. Então, a abordagem direta do inconsciente tem essa definição, ao contrário das abordagens que necessitam de uma interpretação, tá bom? Então, se a gente continuar, só para fazer um contraponto, né? Então, nós temos a definição do conceito de inconsciente, que todo mundo deve conhecer, né? E a maioria que é psicólogo conhece mesmo. E aí eu só vou ler, mas eu vou contrapor a questão do inconsciente, tal como a gente percebe na ADI, que é o inconsciente intuitivo, né? É de natureza intuitiva, apresentando as características da intuição, que permite uma compreensão integral, espontânea e ampla e profunda de fatos e acontecimentos. Lembrando então de Jung, né, porque o Jung vai fazer essa grande crítica a Freud. Ele vai falar, o Freud está fazendo uma teoria sobre o inconsciente. O inconsciente não tem teorias, o inconsciente tem fatos. Fatos puros, fatos pulsantes de vida humana. Então, na realidade, a gente vai percebendo é isso. Quando você começa a trabalhar com os conteúdos do inconsciente, o que vão aparecendo são fatos. Fatos que foram significados de forma muito específica por aquela pessoa que viveu, tá bom? Então vamos mais um pouquinho aqui, isso é importante, né? Então, o que a gente vai percebendo? Que esses fatos são aprendidos de forma imediata e não reflexiva, dentro de uma situação concreta, então é muito situacional, tá? Só que esses conteúdos, eles são significados, registrados, significados e cristalizados em torno de um núcleo emocional. Esse núcleo emocional é como se ele fosse uma matriz fundante de uma ideia que é o resultado da conclusão elaborada pelo sujeito sobre si mesmo, lembra dos 3 ciclos, de uma conclusão sobre si mesmo, sobre o outro nessa relação e sobre o mundo. Então, dentro de uma situação concreta, por exemplo, a pessoa descreve assim,
Eu estou sentada debaixo de uma árvore chorando. Quantos anos? O que você está vendo? Eu tenho uma criança de 2 anos, sou eu, mas estou me vendo com 2 anos. Como se fosse um filme. Só que não está pronta, ela vai descobrindo. Mas o que está acontecendo? Está chorando, o que houve, o que aconteceu? Aí a pessoa foi como se ela fosse descobrindo, né? Minha mãe está brigando com meu pai na porta da casa, meu pai está dizendo que vai embora. E o que você que está vendo está concluindo? Eu não devia existir. Eu sou um peso, eu sou um fardo, eles não se amam, eu estou sobrando no mundo. Então a pessoa generaliza essa ideia que foi construída ali naquele momento, a partir daquela vivência emocional dos pais brigando, ela generaliza para todas as questões, então ela não generaliza só sobre si. Eu sou um peso, eu sou um estorvo, eu estou sobrando no mundo. É uma frase conclusiva que a gente fala. Mas ela pensa sobre o pai também. O pai abandona. O pai não é confiável. E isso começa a ser generalizado para os homens. Os homens não são confiáveis, os homens abandonam e as mulheres sofrem. A mãe sofre, as mulheres sofrem. Vocês pensam que a menina tende a uma identificação com essa ideia sobre ser mulher, e aí entra também a questão dos papéis e tudo, mas nós estamos falando aqui num momento só de ponto de vista emotivo de uma vivência que teve aí, e os meninos tendem a se identificar com esse pai. Ou identificar como sendo igual, ou identificar como tendo que ser o oposto. Mas o referencial é esse aí, tá? Então vamos puxar mais um pouquinho para frente. Então aqui, muitas pessoas perguntam assim, mas isso é parecido com a fenomenologia? É. Quer dizer, ela tem respaldo no método fenomenológico de pesquisa, por quê? Porque nós não estamos falando do fato, mas de um fenômeno. Ou seja, é uma apreensão. O que é fenômeno na definição de Rudel, né? É uma apreensão imediata da realidade, mas inclui as significações e avaliações atribuídas pelo indivíduo ao que apreende. A partir do fato vivido, a pessoa intui aquilo que no fato é essencial e lhe dá um sentido pessoal. Por isso que ela não é universalista. A pessoa dá um sentido pessoal. Mas existem certas questões que se repetem. Por exemplo, por tantos casos já atendidos, a gente percebe que a briga de pai e mãe é uma coisa que causa muito sofrimento. A gente já sabia disso, mas isso é uma prova, né? E essa que a gente chama de fenomenologização do fato em si é que a gente chama de frase registro, tá? Nós vamos chegar lá. Então, só para agora eu vou começar a ter que puxar um pouquinho, fazer um pouquinho mais rápido. Não, tá tranquilo? Tá? Então é o seguinte, esse núcleo, a matriz seria, por exemplo, essa bolinha amarela que a gente chama da matriz fundamental ou da raiz do sofrimento psíquico. É aquele momento que a gente vai falando que é um processo circular, você vai perguntando, até o momento que a pessoa consegue identificar. Na realidade, quando você começa a perguntar, a coisa já começa a aparecer. Você vai perguntando para tentar entender do que daquilo que é descrito é o mais importante, o mais essencial, o que a pessoa conclui disso, que é a frase registro pessoal, e quais são as conclusões que ela tira sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o relacionamento, sobre o amor. Mas lógico que a gente não vai fazendo um inquérito ali, a gente vai perguntando o que é importante do ponto de vista de diagnóstico. E o que a gente percebe é que essa raiz, ela abre, como se fosse um leque de sintomas. Então, às vezes a pessoa chega trazendo uma demanda muito grande de problemas de sofrimentos, né? E às vezes não são muitos. Como a terapia são 10 a 15 sessões, às vezes, por exemplo, chega para a senhora, eu tenho 70 anos, não dá para tratar 70 anos em 10 sessões, não. Fala, não vamos tratar 70 anos, nós vamos tratar as raízes fundamentais que estão causando sofrimento até hoje, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que se sente sobrando, excluída, que ela não pertence, que ela está de fora, é uma pessoa que traz uma sintomatologia muito grande nesse sentido, mesmo que ela não tenha consciência. Na grande maioria das vezes não tem consciência. Mas ela fala isso, eu me sinto peixe fora d'água, onde eu estou sempre bem ansiosa, eu sempre acho que não vão me aceitar. Quando eu vou falar, eu morro de medo de alguém me criticar, então eu nem falo. Se tem uma festa que eu não conheço as pessoas, eu não vou porque eu tenho medo de me sentir excluído, né? Então, é uma pessoa que vai trazendo toda uma sintomatologia ligada a relacionamento, insegurança, às vezes até insegurança do ponto de vista intelectual, do próprio valor, que às vezes está ligada a uma situação dessa, do tipo que eu contei para vocês, tá? Agora, então, clica mais um pouquinho. Então, a gente percebe que não são muitos, são algumas raízes com uma ramificação muito grande. Assim, bom, gente, eu estou contando para vocês que é possível ver qual que é o problema. É possível fazer a decodificação do problema, que é a fase terapêutica do processo. E no momento que você tem quais são as condições que foram geradas determinada ideia da pessoa sobre si mesma, mas tem as condições em loco, né? O momento inicial, a raiz inicial,
você também tem material perguntando pelo inconsciente, então não é o terapeuta que adivinha, né? Perguntando para o próprio inconsciente da pessoa o que tem força de desmanchar esse nó. Esse é o objetivo. E quando você desmancha aquelas raízes fundamentais, você consegue, então, uma remissão de uma grande quantidade de sintomas ou uma grande diminuição de muitos deles, tá? Então, aqui só para fixar, então as frases registros pessoais, eles são como se fosse a síntese vivencial daquilo que a pessoa significou, de sua experiência do fato vivido, que são as conclusões sobre si mesmo. E as frases registros conclusivas, elas se referem a essas conclusões elaboradas sobre a situação e sobre os outros emocionalmente importantes. Essas conclusões, então, se generalizam e se expressam ao longo da vida, tá bom? Então, agora nós vamos chegar lá na parte dos códigos, né? Quando você atinge esse núcleo central do sintoma, a gente vai percebendo que são resultados. Isso é uma coisa interessante. Que também foi surgindo, foi ficando cada vez mais claro no trabalho na DI. A gente começou a perceber cada vez mais, e você já deve estar percebendo aqui, que a questão não era tanto o que a pessoa sofreu, não era tanto o trauma, não era tanto o que aconteceu com ela, mas como ela se posicionou diante daquilo que ela viveu. E Vitor Frankl vai falar muito sobre isso, né? E outro dia eu peguei um livro do Fernando Salaberry, um autor espanhol, também falando sobre isso. Quer dizer, nós não somos vítimas daquilo que nos acontece, entendeu? Mas quando a gente começa a trabalhar com isso, nesses posicionamentos, então aí nós já estamos naquela dimensão do centro, que é a dimensão neurológica. Então o tempo todo na terapia se está trabalhando esses 3 níveis, e às vezes a pessoa fala, eu estou me encolhendo todo, estou virando, aí começa a perceber que dor nas costas, problema no estômago, somatizações estão ligadas àquele momento de sofrimento, então tem a conclusão psicológica e tem o posicionamento pelo ponto de vista existencial. Está dando para vocês pegarem, gente? Porque tem que chegar até o final, né? Então, o que aparece? Um tipo de sofrimento, são de vivências principalmente relacionadas a essa percepção das relações das figuras parentais, né, um sujeito, quer dizer, pai, filho, mãe, filho, esse tipo de relação, e a percepção da qualidade da relação de conjugalidade do par parental. Quer dizer, essa relação que se dá dos pais entre si é como um triângulo, né? É um ponto de referência fundamental. A ideia seria, o filho não é só fisicamente formado de pai e mãe, ele emocionalmente, psicologicamente, são os referenciais afetivos, ele aprende a amar ou não amar, aprende violência nessa relação, né? Então, a gente, quando essa história aparece na terapia, a gente precisa trabalhar a relação, quer dizer, os dois em princípio, porque a partir disso ele conclui. Se eles não se amam, se eles se odeiam, eu sou fruto disso. Eu sou fruto do ódio, eu sou fruto do erro, não devia existir. Ele puxa para si mesmo imediatamente esse pensamento. Eu estou trabalhando com a pessoa adulta, e aí no caso eu fui trabalhar com esses adolescentes, a mesma coisa, né? Mas quando ele traz a questão, ele traz tal qual ficou registrado no inconsciente dele como criança, e às vezes nessa percepção desde o útero materno, tá bom? Então, só para reforçar, o Winnicott vai falar bastante disso, a sua maneira, com seus diferenciais teóricos, Erickson vai colocar isso, e Moraes, que a doutora Gisela Renati, ela tem 2 livros sobre esse assunto, a quem interessar a gente pode dar referência no final. E esse trabalho que eu estava falando para vocês também sobre a DI, ela foi publicada na revista Teoria e Pesquisa de 2010. Se vocês quiserem, depois eu dou a referência para vocês também. Vai falar exatamente dessa percepção desses modelos parentais, o impacto que esses modelos têm sobre os relacionamentos dos seus filhos no futuro. Esse é um trabalho que a gente vai perceber uma certa repetição ou uma transgeracionalidade desses modelos afetivos que vão passando de geração para geração. E a gente às vezes percebe famílias com uma história muito semelhante, né? E a gente fala, nossa, isso é sábio, isso é maldição, isso é destino, não, tem um código ali que está se repetindo de geração para geração. Isso a gente percebe muito, inclusive a nível afetivo, tá? Então, quando a gente tem esse material, que é um material psíquico, é possível conscientizar o contexto. E aí nós temos material para decodificar e também nós trabalhamos com o inconsciente, tem muita coisa positiva também. Então a gente também pede para esse inconsciente para dar uma... Quando eu falo esse inconsciente, pensando no inconsciente como se fosse um computador, né? Um banco de dados, de informações. Quem acessa esse computador é o eu da pessoa. Então ela tem um controle sobre o inconsciente dela. É que a gente fala do inconsciente como se fosse uma entidade, né? Mas vamos pedir para o seu inconsciente, vamos pedir para o computador do seu inconsciente trazer muitos momentos da sua vida que estão ligados a conteúdos positivos. E às vezes as pessoas trazem, quer dizer, às vezes não, a gente pede,
porque aprendeu que assim funciona bem, números. Números que estão ligados aos momentos que precisam ser tratados, aos momentos positivos. E os números são correspondentes às idades que tem lá. Por exemplo, 2 anos. A número 2, aí aparece uma criança de 2 anos. Só que vocês vão pensar, 2 anos tem 1 ano, né? São 365 dias. Cada dia tem 24 horas, cada hora 60 minutos e 60 segundos. Então, você está um pedacinho, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu sei, minha mãe me contou um monte de coisa que aconteceu comigo quando eu tinha com 2 anos. Não parece nada que a mãe contou, parece outra coisa totalmente diferente, tá bom? Então, vamos baixar um pouquinho mais pra frente, até que hora eu vou... Então aqui eu já estou fechando, então a parte da terapia, só para ir recordando, vocês estão vendo que eu fico mexendo com a mão, porque é um processo circular, né? Então quando eu vou falando, vai perguntando, até chegar na fase diagnóstica, e você vai perguntando para fazer a terapêutica, que a gente vai fechando um ciclo. Então sessão por sessão, a gente vai atrás de qual o problema que tem que ser tratado, faz todo o processo de decodificação e fecha sempre puxando momentos positivos. Às vezes aparecem uns pepinos maiores, aí a gente precisa às vezes de mais 2 sessões, mas são 10, não dá para ficar esticando muito, tá? Mas é muito rápido, é muito direto. Então, a gente está querendo pegar o que a pessoa diz da situação, o que diz do outro e o que diz de si mesmo, tá bom? Tem 3 lugares aqui, tá? Vocês estão conseguindo pegar pelo menos a ideia geral, assim, gente? Tá? Depois a Célia e a Eunides vão dar mais exemplos, que elas trouxeram mais exemplos. Eu fiquei de dar a parte geral, tá bom? Então ela também se baseia na filosofia, ela tem sustentação na filosofia existencial e na filosofia humanista. Na filosofia existencial, principalmente quando fala de particularidade, concretude, vontade, liberdade, consciência criativa, intencional, voltada para o mundo de seus objetos no constante vir a ser. E na filosofia humanista, quando fala do ser humano como um ser, né? Isso que é concebido sua positividade, potencialidade, totalidade, inserindo o sujeito numa unidade, autônomo, direcionado para o seu autodesenvolvimento e autorrealização. Só para fazer mais uma diferenciação que ajuda a entender. Então, nós estamos pensando no inconsciente psicológico, emocional, que é essa dimensão dos registros psicológicos que eu sofri, e esse inconsciente da dimensão humanística, o inconsciente neurológico, que é esse que é capaz de se posicionar de forma diferente diante dos acontecimentos, e a gente até entende isso, mas às vezes a gente pensa, como é que eu vou me posicionar diferente em relação a alguma coisa que já aconteceu, ou alguma coisa que está registrada no meu inconsciente, que eu nem sei o que foi, nem sei o que foi que eu pensei. Então dá essa possibilidade, não só de se posicionar diferente na vida hoje, concreta, atual, mas a pessoa, a partir dessa percepção, pelo inconsciente, do que foi que ela registrou, como ela se posicionou em função do que, além de todo o trabalho, porque quando a gente fala de decodificação, a gente vai trabalhar, às vezes, a mãe, o pai, o inconsciente deles, aí a gente percebe essa cadeia transgeracional que está vindo. Mas, além de tudo isso, a pessoa tem a chance e a possibilidade de se posicionar diferente. E, logicamente, se nós estamos falando de liberdade, ela tem a chance também de não se posicionar de forma diferente. A liberdade vai para os 2 lados, né? Então, o sujeito mantém condicionamentos, mas é sempre um ser livre para construir a própria vida, tá bom? A própria existência. Podemos ir. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais da dimensão neurológica, porque essa terapia é possível exatamente pela dimensão neurológica. Se o ser humano fosse somente a dimensão corpo e a dimensão psíquica, o que queria mudar o quê? Né? Quer dizer, ele seria percebido só como sendo alguém que é condicionado, que é o que a gente percebe na grande maioria das vezes quando a compreensão do ser humano fica só na dimensão psíquica. Né? Agora, recentemente eu estou fazendo muito estudo dessa questão da ética, então é muito interessante, porque não tem significado nenhum se eles fazerem uma discussão ética se você não pensar no ser humano como um ser capaz de liberdade. Se ele for totalmente condicionado, não tem sentido você falar sobre ética. Então não tem ética. Então somos todos como os animais, condicionados. Né? E todos esses autores, eles vão falar assim, não, existe uma pequena parte de liberdade, existe um pedacinho de liberdade, né? Para que você possa agir, inclusive, sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre a natureza. Né? Então essa dimensão, que a gente chama de dimensão humanística, ela é coordenada por esse eu pessoal, que é o eu.
que Edith Stein, que é uma autora da fenomenologia, ela foi discípula de Husserl, já é falecido, ela caracteriza o ser humano como pessoa, que é uma caracterização de Stein, o sujeito humano como pessoa, não somente sujeito psíquico, um ser livre e espiritual, capaz de refletir sobre si mesmo a partir da dimensão definida como eu puro, que se distingue pela intencionalidade, caracterizando os atos livres. Então essa seria a dimensão do eu que pode se posicionar diferente, que a gente chama, na metodologia Leiti, de eu pessoal. Tá? Lembrando que a gente foi lá, descobriu Edith Stein muito tempo depois que a terapia já estava elaborada. Quer dizer, como que se descobriu? Porque a pessoa fala assim, eu estou vendo, eu estou percebendo, eu estou vendo uma criança, mas que eu não estou olhando de fora, não estou olhando de fora, lá. Né? Então começou com a percepção de alguém que olhava distanciado sobre si mesmo, para si, né? E é capaz de julgar e de transformar aquele próprio julgamento que ele fez sobre si mesmo. Então não é um passado, né? Um presente que está vivo aqui, que a gente sabe disso muito bem, e que age sobre o futuro. Então nós temos que trabalhar com as 3 dimensões o tempo todo. Tá? Então, por meio dessa dimensão, nós temos uma nova percepção do fato vivido. Existe a possibilidade da desconstrução dessa rede de distorção, reativação das capacidades e potencialidades, mudança de atitude e posicionamento. E agora nós estamos fechando, concluindo com a questão que a gente pega então lá dos adolescentes, né? Então a gente percebe que a dor desses adolescentes é de uma ambivalência existencial muito profunda, que se expressa em todo o seu ser. Mas a experiência clínica, quer dizer, o trabalho com esses adolescentes, tem comprovado a capacidade e coragem desses adolescentes de dar novos sentidos à sua vida a partir de um novo reposicionamento vital. Mas eles precisam de ajuda, porque eles têm um sofrimento psíquico, né, e físico, de violência muito forte. Isso, então, essa possibilidade, se eles não fizerem terapia, eles também são capazes, logicamente, né? E a gente tem aí as exceções que mostram, não, é possível, é só difícil, é raro, são poucos casos, mas é possível, né? Mas dá uma ajudada muito boa se a gente conseguir decodificar esses registros negativos que eles têm aos montes, tá? E acho que está terminando. Então eu quero só colocar então para vocês a última transparência de teoria, que eu vou mostrar as questões, as últimas referências do método. Então, o ser humano, ele orienta-se sempre para a autorrealização, a autotranscendência, precisa estar aberto para o encontro com outro ser humano em relações que permitam a experiência de confiança, que é do Erickson, né? Precisa se perceber como alguém que tem um valor único e intrínseco, capaz de amar e ser amado, possibilitando, então, o exercício da liberdade. E essas vivências, essas possibilidades, elas podem ser facilitadas por meio do processo terapêutico aditivo. Então, aqui só pode clicar para o próximo, né? Tem um quadrinho. Então, assim, na última pesquisa que a gente fez, teve uma publicação parcial na teoria de pesquisa, na revista, o que a gente percebeu que estão fazendo um questionário de autoavaliação dos pacientes, das pessoas que estavam no processo de atendimento, no início do processo terapêutico, as queixas estavam situadas em pouco, moderado e intenso, e no final do processo terapêutico, as queixas tinham migrado para uma escala Likert, para não se aplica e pouco. Ou seja, houve 93% de redução da queixa dos pacientes. É um número muito alto, né? E essa pesquisa foi feita com mais de 3.000 pacientes, que é possível, que nós temos um grande volume de pacientes pelo fato da terapia ser breve, né? Então nós temos a clínica matriz em Belo Horizonte, mas nós temos clínicas em São Paulo, temos clínicas em Vitória, temos clínica em Rio Grande do Sul. Depois eu passo para vocês, para quem ficar interessado. Tá? Então, esses aqui foram os últimos trabalhos apresentados. Na realidade, desde 1984, a doutora Renata foi apresentando pessoalmente, Holanda, na Áustria, no Chile, aí foi o Encontro Internacional de Bioética, pode puxar mais um pouquinho. Aí, então, são os últimos trabalhos apresentados, aí já entrou a turma com mais gás, com mais fôlego, né? Então, são as últimas publicações. Pode clicar mais um pouquinho e vamos ver o que mais que tem. Acho que está fechando. E aqui são os últimos artigos publicados. Acho que acabou, os jornais e revistas. Bom, quem quiser então depois as biografias, informações, eu não vou passar para vocês. É só isso, o número total de clientes atendidos até 2010, 100 mil, estão com 87 psicólogos, e os países onde ela já está sendo aplicada são esses: Alemanha, Áustria, Itália, Espanha, Portugal, Peru e Argentina.
Então é só para colocar para vocês o seguinte, é uma novidade do ponto de vista terapêutico, né? E bastante polêmica, né? A gente tem que enfrentar bastante não compreensão nesse sentido. Mas ela não é tão nova assim. Assim, a nível de idade, ela é nova no sentido de novidade, mas ela já tem mais de 30 anos. Então tem uma história grande aí atrás que reforça essa compreensão, tá bom? Bom, então agora eu vou passar a falar. Esse aqui é o telefone da clínica, quem quiser anotar, né? Porque aí vocês têm a referência de nós todos, tá bom? Então a próxima vai ser a Célia. O doutorado na Católica, agora em Belo Horizonte, quando está terminando o mestrado dela em psicologia. E aí ela vai trazer para vocês, então, a experiência que ela teve. Com essa visão da ADI, na verdade ela não vai mostrar ela fazendo terapia, isso o Nito vai trazer um caso para vocês desse. A Célia vai trazer uma experiência só para mostrar, principalmente para quem trabalha na área, com alunos, com esse problema todo que nós temos lidado com a violência, como que essa visão, essa percepção pode nos ajudar a achar soluções assim, tipo, imediatas. Às vezes são transformações que se conseguem ali, às vezes sem estar em clima de terapia, que é o caso que ela vai contar para vocês agora. Tá bom? Eu vou ter um roteiro aqui, senão eu falo disparadamente, né? Porque mania de professor, né? Vai embora. O meu trabalho especificamente é violência. O meu trabalho de mestrado foi violência na escola, porque eu vejo escola desde a barriga da minha mãe, porque eu sou filha de professora, então acho que projetei desde ali, né, até hoje. Então esse o objetivo nosso aqui é demonstrar essa contribuição dos conhecimentos da ADI na compreensão das relações interpessoais e da violência em meio escolar. No princípio eu fiz uma pesquisa no geral, para todo mundo lá da escola, agora no doutorado você vai minha atenção no professor, todo mundo fala aluno, mas eu quero ver o que o professor está levando também. Dele, em anos de idade com metodologia. Isso está funcionando. Tá? Tá baixo? Tá baixo, gente. Tá baixo? Eu falo alto. Bom, então, o que nós temos hoje? A família é a célula socializadora primária, né, do ser humano. E a função da escola até então era socialização secundária, educação e instrução. Só que hoje a coisa se inverteu. A família está delegando a escola, toda a educação do seu filho, ele vai para lá depois do desmame de 4 meses ou 6, e fica pro resto da vida até sair de lá adulto. Enquanto as mães trabalham, enquanto os pais trabalham, enquanto muitas vezes não podem ter tempo para educar seus filhos. Então a escola está fazendo mal o seu papel e o papel da família. Então, a partir disso aí, o que eu vejo são as queixas escolares, que todo mundo está sabendo. Inclusive a gente está sofrendo impacto da última loucura em meio escolar, que foi o assassinato das crianças lá no Rio de Janeiro. Essa última, depois dela eu já reportei mais umas 4. Inclusive professora que chegou na escola armada. Então, as queixas são evasão escolar, desatenção, hiperatividade, dificuldade de compreensão, distúrbios de aprendizagem, distúrbios psicomotores, atitudes violentas, disciplina, distúrbios psiquiátricos. Até as atitudes violentas em disciplina, hoje em dia está uma confusão. Aquilo que antigamente a gente chamava de disciplina, hoje está entrando no meio da violência. Também, já vira violência. Então, as causas, todo mundo sabe. Porque a família está desestruturada, a escola é incompetente, não tem material, a escola carente, desinteresse do professor, o professor ganhando mal, aí reflete lá na escola, desinteresse da família, saúde do aluno, baixa condição socioeconômica familiar. E a gente vai ver que muito daquilo ali é um mito. E realmente não é isso que está provocando a violência na escola. Então, quais são as contribuições da DI? Eu não fiz especificamente nessa escola que eu fui, eu fiz uma experiência com uma diretora, uma gestora de escola. Mas os alunos não. Mas os caminhos que eu tenho trabalhado há quase 20 anos com a DI me fizeram, primeiro, pôr em alerta daquilo que insistentemente vem aparecendo como problemas que são fundantes dos nossos comportamentos. Né? Em geral, essa questão de se manter com amor. Então, a DI pesquisa, como a Maria Clara falou, já vou passar por alto, porque ela pesquisa esses registros inconscientes ou esses códigos existenciais na fonte. E, cadê, gente? Substituição. Não, voltou.
é isso que você quer, não? Não, é o anterior. Bem como os posicionamentos de vida, como a Maria Clara já falou. Isso bem, a gente tem a ADI, né, o caminho da vontade lésbica. Assim, a gente tem que mostrar que isso acontece desde a barriga da mãe. Os códigos positivos ou negativos construídos nessa infância, principalmente na gestação, a partir da concepção, funcionam como verdades emocionais que causam grande impacto na maneira como se percebe e se reage. Quando a Maria Clara dizia assim, alguém que diz assim, eu sou excluída, aí ela diz assim, eu não vou à festa porque eu tenho medo que as pessoas me excluam. É como se fosse uma predição. Porque ela é excluída, ela já se exclui. Isso acaba se efetivando em atitudes. Como se fosse assim, obrigatoriamente, ela se comporta de acordo com aquele código. Ela faz por onde aconteceu o código, né? Esses registros negativos são decorrentes das desinteligências dos pais, aqui lembrando Karen Horner, quem se lembra dela, que por sua vez se inspiram nos seus pais e nos ancestrais, e ou decorrem de atitudes de desamor diretamente com a criança. Os pais entre si, aquelas desinteligências, que às vezes falam da criança ou não precisa nem falar da criança, estão brigando, a criança já se sente culpada, o olho dela fica desse tamanho, você vê que a criança, a que saiu fora da barriga, já fica se olhando, sem saber onde é que ela entrou no assunto, ou às vezes com ela mesma, não se refere à própria criança, né? Essa menina, essas coisas. É possível decodificar esses códigos e reconstruir pensamentos e sentimentos em base sadias. Maria Cláudia já colocou isso muito bem. Então, os registros negativos atingem a criança de forma integral. Os positivos também. Mas como eu estou falando aqui, caminhos para enfrentar a violência, né? Atingem de forma integral, com foco em inteligência, capacidade de amar, sentido de vida, e fazem parte daquele pontinho amarelo, aquela essência do ser humano, aquele núcleo neurológico, e reduzindo suas capacidades. Por exemplo, o que a gente tem visto? No consultório, a gente tem trabalhado, às vezes, com adolescentes, ou mesmo adulto, que diz assim, eu me vejo com 7 anos. Aí a gente vai olhar, ele está lá com um bloqueio de aprendizagem, porque ele não interpreta o texto, ou ele não sabe fazer alguma coisa, e a gente vai ver que isso enraiza lá embaixo, lá atrás, bem antes. Então, o que parece? Eu não amo. Qual é o efeito disso pela vida toda? Boicote de capacidade de autorrealização, como autopunição. Quer dizer, eu não mereço ser bem sucedido. Ou não posso acreditar. Ou não posso acreditar que eu posso. Não é isso? Pode passar pra mim. Não quero ver. Dificuldade de compreender textos, exercícios, comandos. O que eu estou falando para vocês? Quando a gente acha esse código, eu não quero ver. Porque estou colocando a mão nos meus olhos porque eu não quero ver. Esse fato registrado aí como fenômeno impregnado de emocionalidade e, portanto, distorcido, que ela vai entender com emoção e não com objetividade, como está acontecendo lá, isso provoca um efeito. Então, a dificuldade de compreender já é efeito, a indecisão e passividade, insegurança para empreender trabalho, porque ela se diz inútil, é efeito. Aqui é o código, aqui é o efeito. Sou ruim. Ou seja, hiperatividade, agressividade, violência, disciplina. Se eu sou ruim, eu faço coisa ruim. Aí eu bato, aí eu faço briga, aí eu sou posto para fora de sala. Eu sou um peso, dificuldade de ter iniciativa, baixa capacidade criativa e mais. Sou burro, falta de confiança em enfrentar desafios, introversão. Vocês vão ver que eu vou trazer uma pequena intervençãozinha aqui, onde a criança diz assim, eu sou burro. Não mereço coisa boa. Isso é uma frase conclusiva e de repente a pessoa se boicota ao longo da vida. Ela vai bem, de repente ela faz alguma coisa que desmancha tudo e ela cai no fracasso. A gente vai pesquisar o inconsciente, está lá. Não mereço coisa boa. Então, reprovações, responsabilidades escolares, descompromisso, todas essa coleta de registros de códigos existenciais e os consequentes efeitos, nós as temos feito nas nossas andanças de terapia. Então, quais são as contribuições da ADI nessas questões da escola? Aqui eu foquei só a inteligência, tudo dos espíritos. Mas como a inteligência faz parte daquele núcleo neurológico, a gente tem visto que a inteligência não é cerebral. Se ela fosse a criança de 1 mês de vida uterina, ou de 15 dias, ou na concepção, não falaria alguma coisa e não entenderia nada. Ela precisaria da estrutura cerebral formada para ela
entenderem para ela se posicionar. Então, quando a gente vê que a inteligência não precisa da massa cefálica na sua essência. E senão a gente não poderia colher esses dados ainda na concepção, ainda nos 15 dias, no mês de vida, quando a gente sabe que o sistema nervoso está começando a se formar, através daquela placa neural está começando a se formar, não é isso? Então ela não é cerebral, ela é infinita, nós a cercamos e limitamos a nossa inteligência. Existe um bloqueio de sua expressão, ela pode ser recuperada, ela é intuitiva, emocional e racional. Então a gente vê que a intuitiva é a pessoa consegue entender a verdade como ela é, os fatos objetivos que aconteceram ali. A emocional é aquela que o Goleman fala muito da inteligência emocional. A inteligência emocional é um perigo, porque sob emoção nós distorcemos para onde nós temos condição de distorcer de acordo com os nossos códigos existenciais. Eu passo no corredor, alguém começa a rir e olha para o meu lado, eu digo que estão rindo de mim. Se eu chegar lá e perguntar, por que você está rindo de mim? Você viu alguma coisa de mim? Eu disse, não. A fulana me contou uma piada, eu acabei de rir agora dessa piada. Olha a diferença. Então, a inteligência emocional trabalha a partir da emoção, e a racional é isso aqui. Estou vendo essa mesa e claramente. Pronto, falou. É constatativa, né? Vou usar água para você. Para mim, por quê? Porque eu acho que daqui a pouco você me explica. Não. Eu falo quando eu falo, eu vou você. O que alguns educadores dizem? Aí eu colhi um pouquinho assim, né? Um livro de pedagogo, o Vygotsky. Quando ele fala da zona, né? Da zona proximal, né? Quando ele diz aquela parte não conhecida, que é inteligente, que o conhecimento está ali, mas ele não chegou lá para a gente evidenciar formalmente, a gente entende também quando ele diz que a criança não nasce em branco. Outros já falaram antigamente. Existe no educador atenção não só para as reações que se desenvolvem e são nítidas do aluno, mas também pelas atitudes invisíveis e subterrâneas que antecedem tais reações. Então a gente há de ver que alguma coisa mais fundante ali, mais embaixo ou por baixo das reações e das capacidades. Estamos propensos a levar em conta que nenhum fato da vida dos ancestrais do homem ou das influências experimentadas pela mãe e pelo feto passa sem deixar vestígios para o organismo do recém-nascido. E isso incorpora os longos resultados da experiência ancestral, a transgeracionalidade, né? Acumulada, cujos últimos elos são para o pai e para a mãe. Aí vai para o filho, para o neto, bisneto e vai passando. O Jack Darrow e Virginia Bennett, que são também psicólogos escolares, dizem um dos fatores que podem influir, intervir na capacidade de aprendizagem é o afetivo ou emocional. Assim como a percepção de uma criança pode ser distorcida, imagina, por uma deterioração física de natureza específica, também pode ser distorcida pelo fato de tudo que se passa à sua volta ser filtrado através de suas ideias pré-concebidas. Vejam aqui como é que a gente se coloca. O fato para nós é sempre um fenômeno, porque é impregnado da nossa significação do PD, né? E o Goleman, esse da inteligência emocional, aí que bombou nas livrarias, os primeiros sinais de uma emoção são inconscientes. Assim, elas podem ter um poderoso impacto da maneira como percebemos e reagimos, embora nós não tenhamos ideia de que elas estão atuando. A mente emocional é associativa e elementos que simbolizam a realidade ou que fazem lembrá-la são para a mente emocional a própria realidade. Vejam que, nem conhecendo TIP, nem a DI conhecendo esses senhores, a gente vai vendo que aqui, ali e acolá, as peças se encaixam. Então, daí, só relembrando, o relacionamento professor-aluno é um jogo de subjetividades. O professor traz a história dele, as vivências dele, os registros dele, os códigos dele, os alunos também, que são construídos através, a partir dessas vivências positivas e negativas de base, né, nucleares, que compõem o processo de subjetivação de cada um e que minimizam ou acirram os conflitos na escola. A gente nem está buscando o que acirra, não. A gente está querendo ver o que faz para minimizar. Já passando da hora, né?
Então, a partir disso aí, eu dei uma pincelada geral, porque a Maria Clara colocou a ADI nos seus fundamentos mais claramente para nós. Eu peguei um exemplo que não é um exemplo de terapia, mas o que eu vou falar para vocês que é um caminho que a gente acha a partir do conhecimento da abordagem direta do inconsciente. Eu estava na escola, né? Essa escola que eu fiz é o meu trabalho, de educação básica para pesquisar violência. De repente eu escutei uma discussão, quando eu cheguei, vi que tinha um menino para fora da sala, um rapaz de uns 14 para 15 anos, e a porta bateu. Eu olhei, fiquei olhando e falei, nossa, eu tenho que ir lá ver, mas agora eu não vou não, porque esse menino me xinga, né? Aí, arranjei uma forma de chegar perto dele, aí eles passaram isso. Depois de ele andar para um lado do outro, ele ficou que nem um leãozinho na jaula, para lá e para cá, xingando, xingando, xingando. E essa escola, o menino já tinha sido assassinado lá dentro. É uma escola que já tem histórico de violência, sabe? Aí depois eu cheguei e eu coloco, que escuta a partir da DI, enseja que a pessoa se defronte com a cena específica do sofrimento, que nos fala do fenômeno impregnado de interioridade do ser, do qual esse momento é apenas um efeito. Eu vi que aquilo ali era um efeito. E eu tentava ajudar, eu não ia fazer terapia mesmo, mas eu ia tentar ajudar. Não havia condições de colocar o aluno em relaxamento, porque a ADI é feita a partir do relaxamento, como a Maria Clara disse. A gente, inclusive, pede para fechar os olhos, ou coloca até uma venda, não para ele dormir, mas para eliminar os estímulos externos, para que ele possa voltar-se para si mesmo. Então, não havendo essas condições, ainda assim esse questionamento inconsciente percorre um caminho específico de provocação do aparecimento das vivências do ser humano. Então eu perguntei, por que ela te pôs para fora? Ele falou, ela sabe que eu não sei fazer, ela pediu, eu sou um burro. Aqui tem uma frase registro, um autoconceito que certamente não foi introjetado a partir da escola. Ele deve ter raízes anteriores e a escola pode estar apenas confirmando. Então eu falei, aula de quê? Xingou o palavrão da geografia. É para responder questionário, mas eu não entendo o que pergunta. Mais tarde eu fui ver, essa professora fazia muita aula de geografia com base em questionário. Já era outro problema, né? O externo, né? Não quis fazer, eu erro e os meninos vão rir de mim. Vejam vocês, para quem está já alerta com essa questão da DI, essa questão eu erro está muito ligada ao efeito da frase registro, eu sou burro. Se eu sou burro, eu acabo fazendo por onde não entender para que eu seja burro, né? E eu erro, os meninos vão rir de mim, essa necessidade do afeto, essa necessidade da consideração positiva do outro. Em desconfiando que não vai ter, nem tenta. Aí aí mandou um nome, não tem essa merda de escola, também estou com a cabeça doendo. Aí eu pontuei. Outra coisa, a somatização ali a partir disso, deve ter alguma coisa. A frase disso, eu sou burro, como eu disse, são códigos existenciais fundados em vivência de desamor do ser humano. Aí eu pensei, de desamor do ser humano. Fiquei pensando, onde é que está isso que eu posso ajudar aqui? Né? Que em algum momento de vida aconteceu, pode ser a partir da gestação, que normalmente são os mais fortes, são as raízes mais fortes, são as ainda dentro da barriga da mãe, e que podem funcionar como predições autorrealizadoras de fracasso, dificuldade de relacionamento e tudo mais. O medo do desamor se expressa bem quando o adolescente diz, vão rir de mim. Aí eu perguntei, você falou com a professora que você não sabe? Então, parei aí. A ADI utiliza técnica de questionamento para compreender toda a trama vivida no momento histórico que constituiu o fenômeno para a pessoa. O questionamento tem em vista trazer a cena de sofrimento, eu não podia trazê-la exatamente como poderia se eu tivesse deitadinho, sentado na cadeira, recostado com o olho fechado, que seria mais fiel. Mas tem em vista trazer a cena do sofrimento do qual a pessoa se sente parte, na qual imprime o seu significado. Aí eu continuei. Aí eu perguntei uma coisa anterior, dá uma olhadinha lá atrás, só um pouquinho. Você falou com a professora, aí pode ir, obrigada. Não, pra frente. Pra frente. Ela disse assim, ele disse, pra quê? É igual lá em casa, se eu falo, ninguém vai acreditar. Olha bem, comece lá na casa dele, ninguém vai acreditar. Quem? Todo mundo. Em outro momento eu diria, todo mundo quem? Mas como ali não era sete terapêutico, eu disse assim, seu pai, sua mãe? Que pai? Eu quase não converso lá.
Lá é só briga, a gente fica com a cabeça quente, chega aqui igual. Cabeça quente, dor na escola, a mesma dor de cabeça. O estímulo lá deve ter cutucado uma memória para trás, por aí. Então, evidencia-se que tem raiz das experiências negativas de desamor na conjugalidade e parentalidade. Viu lá em casa é só briga. Que pai? As violências, né, isso aí provoca, né, como efeito. As violências, indisciplinas, dificuldades de aprendizagem, o medo do possível desamor dos colegas e da professora traduzir em rebeldia. É a questão da violência. Isso aqui vai piorando, essa criança vai furar o pneu no carro da professora, vai bater no colega, que vai jogar a carteira lá embaixo, que vai machucar um aluno, que vai bater na cabeça da professora, que vai chamar a polícia, que vai ser estampado na mídia. A não confiança em si. Não, vocês vão fechando. Por que a professora pediu para você fazer exercício? Para azarar. Será? Não seria melhor ela deixar você para lá fazendo outra coisa na sala? Já estou querendo partir aqui para ele entender a realidade como é, não como ele pensou que fosse, né? Ela não quer... será que seria melhor deixar você para lá, você fazer alguma coisa? Não, ela quer me obrigar a fazer, ela quer me obrigar a saber. Eu falei, mas não é o papel dela fazer isso? Imagina se cada um fizer o que quer lá dentro. Ele ficou assim, bom, e se você fosse professor, você ia deixar? Olha bem esse pedacinho. Acho que não. Aí eu perguntei, mas por sua causa que você não ia deixar? Ou seja, a professora está fazendo isso com você por causa dela? Né? Não, por causa dela não. Os alunos iam ter que aprender, se ele fosse professor. Para lhe ajudar? Eu perguntei, para ajudar você? Se eles iam aprender? Não, é para eles mesmos. Vai ajudar eles. Assim, falamos nas palavras dele, vai ajudá-los, né? Ajudar eles. Disse assim. Ou seja, eu não falei, não dei lição de moral, fui fazendo as perguntas e ele foi vendo o papel do professor, que ela queria ajudá-lo, que ele se esquentou, mandou ela para não sei aonde, ela pôs ele para fora, mas na verdade não era isso. Ela está querendo que ele aprenda, que ele saiba alguma coisa. Então, a DEI auxilia nisso. Aí eu perguntei, você gostaria de saber fazer exercício? Ele não me respondeu. E se você pedisse a ela para lhe ensinar? Ela não vai querer? Aí eu perguntei, mas você já pediu? Ele não falou nada. Deixei, né? A descoberta do caminho da DI, do caminho da pessoa é uma construção dela. A DI apenas provoca, não dá receitas, e a partir desse entendimento do fato, o questionamento conduz a pessoa a descobrir-se no seu eu mesmo, aceitando-se nas suas possibilidades e limitações. Essa unicidade e integralidade recupera sua liberdade de ser como uma pessoa única e ao mesmo tempo integrada aos outros e ao mundo. E aí facilita, né, a humanização dessa pessoa, valorizada a partir do conhecimento inconsciente, intuitivo ou neurológico. Ver as coisas como são e não através das aparências. Uns 15 minutos depois, constatei que o aluno voltara para a sala e eu passei por perto, dei uma olhada assim, ele estava lá fazendo exercício. Entendeu? Ele estava lá fazendo exercício. Então, a DI é realizada a partir de uma preocupação que permite aflorar o inconsciente esses momentos positivos e ou negativos que são necessários para esse autoconhecimento, para essa ressignificação das situações vividas e para esse reposicionamento de vida, essa nova tomada de decisões a partir da compreensão de como realmente as coisas aconteceram e não como que eu pensei que elas fossem. Não é isso? Tem mais? A partir da cena visualizada, que é o fato, do que constituiu o fenômeno, a DI conduz ao entendimento da verdade, além das aparências, propicia a ressignificação, como eu acabei de falar, do reposicionamento diante do fato novo, e ajuda na recuperação de registros positivos. Eu acho que terminei, né? Terminei? Isso. Então vejam vocês que não foi um set terapêutico, não foi uma sessão de terapia, mas a minha prática com o questionamento ao inconsciente através da DI me faz, primeiro, saber qual é a base do sofrimento humano, está nessa questão de amor e desamor, e que esses caminhos, esses pontos nos levam a ajudar melhor. Eu não falei para vocês do professor. O professor que pôs para fora, não deixa só com questionamento, é muito meu doutorado agora. Agora eu vou botar a definição para ele. Tá? Obrigada.
espíritas falaram, eu tenho estudado já há algum tempo a questão da conjugalidade e eu fui motivada mesmo pela nossa experiência aqui. Porque nós estamos observando que não só os adolescentes envolvidos com a lei, os adolescentes, as pessoas que estavam dentro da temática das drogas, da violência, e as pessoas de uma forma geral, ao trazerem as suas queixas, nós, quando partíamos para o diagnóstico, no nível do inconsciente, sobre as raízes que se escondiam por detrás dessas queixas, por detrás dos sintomas que elas traziam, a maior parte das raízes recaiu mesmo nas primeiras relações afetivas da criança com os seus pais. E não só naquela relação da criança com a figura paterna e com a figura materna, mas foi se percebendo ao longo de todos esses anos que a temática do relacionamento conjugal, a forma como os pais se interagem, como eles se relacionam, como eles se percebem um ao outro, o que eles pensam um sobre o outro, o que eles dizem um sobre o outro, tudo isso a criança já desde a fase intrauterina, ela já percebe. E ela já a partir dessa forma, como ela percebe o relacionamento entre os pais, ela vai construindo uma percepção sobre si mesma e depois ela vai crescendo ao longo da vida sobre essa percepção. Não apenas uma percepção sobre um registro negativo que ela constrói sobre si mesma, mas também os registros positivos, porque os pais também transmitem uma relação amorosa favorável, qualitativa ou não. Mas nós vamos aprendendo que a criança, ela pega esse referencial. Isso, gente, foram os pacientes que foram trazendo para nós. Não fomos nós que criamos uma teoria sobre isso. Depois nós fomos buscando outros autores que falavam também sobre esse assunto e que foram reforçando teoricamente aquilo que na prática os pacientes, todos eles estavam dizendo. E pessoas que chegavam até nós e que não estavam interessados nada em falar do relacionamento conjugal dos seus pais. Eles estavam interessados em falar do problema que eles estavam vivendo nesse momento de suas vidas, dos sintomas que eles estavam vivendo e os sofrimentos que eles estavam vivendo naquele momento específico de suas vidas. Mas então, os pacientes foram demonstrando para nós que nas raízes se encontra essa questão dos modelos parentais, do relacionamento entre os pais, como referenciais muito fortes, carregados de emocionalidade. E ali no meio dessa vivência entre os pais, a criança ela vai percebendo como os pais se relacionam e ela vai aprendendo com os pais a se relacionar com o outro. Não só o outro na perspectiva de homem e mulher, como a Maria Clara falou, que a menina ela pode se identificar, tende a se identificar com a mãe, a generalizar coisas sobre a mãe, sobre o pai, e pode levar isso para a sua maneira de se relacionar com o sexo oposto, com o próprio sexo. Isso entra na questão como ela vai se ver como mulher, o menino na questão como ele vai se ver como homem, ele faz generalizações, ele leva para a sua vida. Mas não é só, a criança ela não aprende só a como se relaciona com o outro e leva isso para a sua maneira de se relacionar com o outro, não. Ali também ela vai fazendo uma autopercepção. Ela vai criando registros negativos que são formas dela se perceber. E dentro desses registros, ela vai construindo uma forma de ser no mundo, em relação a ela mesma, em relação ao outro, no relacionamento com o outro, e em relação ao mundo também. Então, com isso, essa temática da conjugalidade, ela se tornou uma questão muito importante para ser pesquisada, principalmente que hoje que nós sabemos que esse contexto de viver a conjugalidade na contemporaneidade, ou seja, no nosso mundo pós-moderno, é uma questão muito polêmica, muito difícil, porque os casais estão dentro de um contexto, um contexto como muitos sociólogos já vêm dizendo, onde nós vivemos em características que não encontramos em nenhum outro período da história recente. Então é um desafio viver a conjugalidade nesses dias de hoje, e nós sabemos que ela possui em alguma medida um impacto na vida emocional dos filhos, não só na forma como eles irão se relacionar, podendo repetir, por exemplo, reproduzir na íntegra ou parcialmente, ou significar de formas diferentes aquilo que a criança percebe dos pais e jogar nos seus relacionamentos futuros também. Então, qual é o contexto que nós vemos do que que a conjugalidade ela está dentro de uma pós-modernidade que tem suas características na efemeridade, sedução, velocidade, movimento, fragmentação, pluralismo, individualismo, hedonismo, imediatismo e a cultura do narcisismo. Eu não vou falar sobre os desafios de se viver a conjugalidade dentro de cada uma dessas características, porque o tempo não vai dar. Então a Maria Clara ela vai passar um pouco para frente, porque eu tenho que dar para vocês um exemplo, né?
de um trecho de terapia de como que é isso na prática. Pode passar aí 15 minutos aí. 15 minutos, né? Bom, então, diante de todas essas características da pós-modernidade, nós estamos convivendo com a questão da fragilidade dos laços amorosos. E isso entra de forma especial na questão da vivência da conjugalidade, que atinge os casais e atinge os filhos também, na construção das relações amorosas. Então, viver a conjugalidade com os valores do individualismo, viver a conjugalidade com a questão do amor, como ele está sendo percebido na contemporaneidade. Bauman fala muito disso, que o amor hoje ele é entendido mais como episódios curtos, intensos, né, e de curta duração e impactantes. Que os sujeitos são levados a viver mais o apaixonamento e a encarar o outro como um produto descartável. Quer dizer, as relações elas são utilitárias mesmo. Você utiliza o outro na medida que ele te satisfaz, que ele te dá prazer e depois você descarta. E também viver a conjugalidade com a questão da cultura do narcisismo. É verdade que ela sempre existiu, mas nunca foi tão fomentada como está sendo na pós-modernidade. E a questão da conjugalidade também, os papéis de gênero, com essa questão da mudança dos papéis de homem e mulher. Tudo isso entra no desafio das pessoas terem que negociar constantemente esse espaço que é viver a intimidade do casal. E os filhos estão ali à espreita disso, eles estão vivendo esses dilemas juntos com seus pais, não só os dilemas sociais que entram na intimidade dos casais, mas é porque os casais eles vão se tornando como que um filtro de todas essas questões sociais que estamos vivendo, e isso vai diretamente para os filhos, e eles vão significando isso, a maneira deles, cada um a maneira deles, e vão levando isso para as suas relações afetivas no futuro também, e para a maneira como eles vão se percebendo dentro desse contexto da relação conjugal dos pais. Vamos passar bem adiante, eu vou passar para o exemplo mesmo. Olha, então o que aconteceu? Pode passar aqui eu dei uma corrida mesmo, para a gente conseguir chegar no exemplo, que eu acho que vocês estão interessados em ver um pedaço de como que acontece o método Aitivo, né? Mas então, pode voltar isso aqui. Nós estamos buscando. Bom. Então, tem outros teóricos, né, que como vocês vão ver ali, que eles vão falar sobre essa questão dos modelos parentais, eles influenciarem diretamente na maneira como os filhos vão se perceber e como eles vão se relacionar com o outro e com o mundo que os cerca também. A Férez Canelo, de uma forma especial, ela fez uma pesquisa, por exemplo, onde ela foi constatando que quando ela trabalhava com os problemas dos pais, havia uma grande remissão de problemas emocionais que os filhos apresentavam. E outras pesquisas também foram mostrando que a manutenção do desajuste e insatisfação conjugal entre o casal atua nos filhos, dificultando o processo do desempenho relacional da criança, aumentando sua suscetibilidade a problemas de saúde física, depressão, baixa performance acadêmica, como a Célia falou, e baixa competência social. Então, isso tudo ligado à questão de como os filhos percebem a qualidade das relações entre os seus pais. E Cornot, de uma forma especial, ele vai falar muito sobre os complexos parentais. Ele vai nos mostrando que toda essa percepção dos pais, elas vão se tornando verdadeiros complexos, ou seja, vozes que vão atuar depois em nossas vidas, em nossos relacionamentos futuros. E que muitas das dificuldades que nós carregamos e que hoje nós temos na nossa vida relacional, na nossa vida afetiva, seja no namoro, no casamento, mas com o outro de uma forma geral, está assentado em cima dessa questão dos complexos parentais. Então isso vem confirmando a nossa experiência que nós temos dentro da DI. Mas é que nós percebemos na DI uma coisa assim, mais profunda, no sentido de que o paciente, porque aqui ele está trazendo uma teoria, e nós temos a prática dos pacientes nos ilustrando aquilo que ele fala. Quando, por exemplo, uma pessoa é capaz de ver que a percepção que ela tem do pai, que é uma percepção negativa, não foi construída diretamente no relacionamento dela com seu pai. Mas a percepção que ela, estou falando dela, estou lembrando de uma paciente mulher, a percepção que ela tem do pai, negativa do pai, que ela transfere para os homens, ela foi transmitida pela mãe. Pela mãe que já tinha um problema muito sério com a figura do pai, de seu pai, né? Então aí vem a transferência do avô, e isso também muitas vezes é uma questão que vem sendo construída de gerações. Então toda essa questão dos complexos parentais são construções também sociais, e que entra toda uma questão de cultural também, de feminilidade, de masculinidade, tudo isso vai entrando na forma como a pessoa vai construindo esses complexos. Então,
E aí nós vamos ver que a cristalização dessas dinâmicas negativas dos relacionamentos entre o par parental não repercute apenas nas relações amorosas dos filhos, mas de uma forma geral em sua autopercepção, sua maneira de ser no mundo e em suas relações interpessoais, muitas vezes tendendo a repetir a mesma temática, a exemplo das violências físicas, psicológicas e as consequentes somatizações. Essas ordens que a Maria Clara falou tanto, que ela falou tanto para vocês, que a pessoa diante de um fato, ela faz conclusões, ela faz um posicionamento, esse posicionamento ele se transforma num código existencial e depois vai agir sobre a vida do sujeito. Então, essas ordens ou códigos existenciais que são construídos se expressam durante as diversas fases da vida humana na forma de inúmeros sintomas, como, por exemplo, autoexclusão, dificuldade de expressar afeto, timidez, isolamento, distanciamento, violência, inferioridade, falta de sentido, insegurança, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de estabelecer vínculos sociais, agressividade, drogadicção, homicídios, dentre outros. Isso são constatados dentro da nossa experiência com essa metodologia. Então tem um antes, né? De uma forma geral, os entendimentos dos pais, as separações ou ainda os conflitos que perduram após o divórcio, então não é tanto só focalizar a questão da separação, mas os conflitos entre os pais, independente de eles estarem vivendo juntos ou separados, os conflitos que eles continuam vivendo e que eles levam isso para os filhos, né, são sentidos pelos filhos no nível do inconsciente, segundo a pesquisa destes mesmos inconscientes, como uma espécie de divisão em seu próprio ser. Essa divisão pode se expressar em suas vidas de várias formas, tais como indecisão, incapacidade de dar continuidade em projetos de vida, inconstância, instabilidade, dificuldade de estabelecer vínculos de confiança e de amor, dificuldade de desenvolver a própria identidade, sentimento de incapacidade de amar e ser amado pelo outro, perda do sentido de vida, ansiedade, depressão e muitos outros sintomas. Então aqui eu venho trazer para vocês um exemplo de uma experiência clínica que realmente foi feita uma intervenção com uma pessoa, e vocês vão ter a oportunidade de ver como que ela visualiza o fato que ocorreu e como que ela se posiciona então diante do fato. Tomemos o exemplo de um jovem que se viu no 7º mês de gestação, encolhido, ele se vê no útero materno, encolhido e assustado diante do desentendimento entre seus pais. Seu pai havia bebido, era alcoólatra, e chegaram em casa quebrando os móveis e empurrando a esposa contra a parede. Então essa cena que eu estou contando aqui, ela é descrita pelo próprio paciente. É ele que vai descrevendo a cena que ele viu. Sua mãe percebera que, além de estar alcoolizado, ele estivera com outra mulher, o que era perceptível pelo cheiro e pelas marcas de batom em sua camisa. Foi questionado sobre qual momento em que o mesmo se encolheu no útero, e seu inconsciente demonstrou que foi o instante em que sua mãe fechou os olhos e cerrou o punho, dizendo: se eu estiver grávida de um menino, olha bem a frase dessa mãe, olhem bem. Se eu estiver grávida de um menino, é preferível que morra para não ser como o pai. Agora vocês vão ver o que esse sujeito vai construir sobre isso, o que ele vai levar para a vida. Diante disso, ao encolher-se, ele concluiu para si: eu não sou amado porque sou homem. Homens não prestam, são ruins. Homens não amam e não são amados. Portanto, eu sou descartável. A percepção que ele tem de si mesmo é como algo descartável. Agora, como que essa pessoa vai viver nos espaços sociais onde ela entra? Como que vocês acham que ela vai viver se ela se vê como algo descartável? Então nós vamos perceber um pouco o que acontece com essa pessoa. Ao se dizer descartável, o mesmo decidiu que não deveria viver e tentou sair do útero materno, provocando um parto prematuro. A frase registro "eu sou descartável" se tornou um agente em seu inconsciente, um código de autoextermínio que se manifestava através de seu envolvimento com as drogas, a exemplo de seu pai. Isso não é uma conclusão do terapeuta, porque aqui eu estou fazendo um resumo de uma sessão. É que quando o paciente ele fala dele mesmo no útero, por exemplo, eu sou descartável, aí a gente faz assim: então me dê os números da sua vida que mostram como que esse pensamento ele age na sua vida, ou seja, o efeito disso na sua vida. E a própria pessoa dá um número, que é a idade, e ela vê a cena. Por exemplo, é o primeiro dia que eu experimentei drogas. O que aconteceu antes? Os meus pais estão discutindo.
eu acho que eu sou culpado, que se eu desaparecer, que se eu morrer, eles vão deixar, o problema vai deixar de existir. Então eu vou para as drogas numa tentativa de me isso no caso do paciente aqui, de me eliminar, de me auto-eliminar. Então aí a própria pessoa, quando ela faz um código desses, a gente vai pedindo, muitas vezes que ela vai vendo vários momentos da sua vida onde aquele problema se expressa. Então todo o diagnóstico, toda a compreensão, toda a explicação do problema vem de dentro da própria pessoa. A gente, em nenhum momento, a gente entra fazendo nenhuma explicação, fazendo nenhuma interpretação. É o paciente que faz o diagnóstico o tempo todo. Aí aqui então, ele fala, era preciso que ele se tornasse descartável. E para isso, suas reações e atitudes eram de intensa agressividade e violência para com seus familiares e mesmo para a comunidade em que vivia. Os atos e delitos praticados possuíam uma intencionalidade inconsciente. Olha só, se ele é descartado, ele vai agir no sentido de provocar situações onde ele possa ser descartado. Porque aquele código existencial vai se transformar numa espécie de ordem que ele tem que fazer cumprir, como se fosse uma espécie de profecia, porque está carregado de intensa emocionalidade. Então, aí ele fala, além disso, a mágoa com o pai, que bebia, e com a mãe, que aparentemente desejava sua morte, o impedia de perceber inúmeras vezes os atos de amor que a ele foram dirigidos, inclusive pelos próprios pais. A mágoa com seus pais era transferida para homens e mulheres de todas as idades, independente de possuírem qualquer ligação com o mesmo. Assim, ele se refugiava nas drogas como uma forma de autodestruição e de não sentir a dor de sua existência, como alguém que precisa ser descartado a qualquer preço e a qualquer momento. Terminando, acho que essa é a última, tá? Por esses exemplos, podemos evidenciar como a DEI permite que a própria pessoa realize o diagnóstico em torno dos fatos que a marcaram, possibilitando ver o posicionamento assumido e como que isso age em sua vida. Depois vem a parte terapêutica, então eu vou pular para a parte terapêutica para dar tempo. Nós temos só 5 minutos. A fase terapêutica, no caso mencionado do jovem que se percebia como descartável, levou a questionar as motivações que se escondiam por detrás da bebida desse pai. Porque depois que você faz o diagnóstico, você tem que tratar essa mágoa que esse sujeito fez com o pai e com a mãe. Você tem que levá-lo a uma compreensão das motivações que se encontram por detrás dos comportamentos desses pais, para que ao compreendê-los, eles possam desconstruir aquela percepção, que é a leitura que eles fizeram primeiro, que é a forma como eles significaram aquele fato. E aí é esse novo posicionamento que faz com que um novo código surja, e aí a pessoa vai viver de acordo com esse novo posicionamento que ela assumiu diante desse fato. Então aqui ele foi vendo que o pai possuía o mesmo registro de se achar descartável, porque a sua mãe, no 5º mês de gestação, tentava abortá-lo utilizando-se de um objeto pontiagudo. Então ele achava que ele também era descartável. E toda vez que ele se sentia descartável, ele ia beber. Agora, quando que esse pai se sentia descartável? Quando ele se aproximava da sua mulher, querendo intimidade sexual, e ela o rechaçava. Porque ela tinha problemas na questão da sexualidade, em função de registros anteriores que haviam na sua história de vida. Então, quando esse pai chegava perto dela e ela se afastava dele, ele revivia o sentimento de não ser amado, que ele viveu lá no útero da mãe que tentava abortá-lo, e ele atribuía a todas as mulheres uma certa incapacidade de amar. E aí ele iria beber numa tentativa de esquecimento do sofrimento, de anestesiar o sofrimento ou de uma autodestruição, porque ele também se julgava descartável. Assim sendo, ficou claro para o paciente que sua mãe pensou, se eu estiver grávida de um menino, é preferível que morra para não ser como o pai, porque já projetava sobre o seu marido a percepção negativa que ela já tinha sobre os homens e que vinha lá da sua infância. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu acredito que foi um caso de abuso sexual da mãe dele. É muito comum nesses casos onde a mulher tem dificuldade de se abrir para o sexo, haver situações de abuso sexual na infância, ou dela ou de um dos seus ancestrais. Aquela questão da transmissão transgeracional. Por isso mesmo, não conseguia perceber a aproximação de seu esposo como sendo uma manifestação de amor. Além do mais, seu inconsciente levantou inúmeros fatos nos quais ele foi percebendo momentos onde seus pais se amam. E no final, em lugar de descartável, ele foi percebendo quanto for essencial, inclusive na recuperação do pai, que parou de beber motivado pelo seu nascimento. E aí então a pessoa ela começa a mudar a percepção dos pais de si mesmo e do outro,
e ela desfaz, ela desmonta aquele código que ela fez antes nessa fase intrauterina, através dessa dimensão biológica que a Maria Clara falou, e ela assumiu um novo posicionamento. Todos os condicionamentos que formavam uma cadeia, pense numa carreira de dominó. Se você bate na primeira pedra, todas vão caindo, né? Assim também, quando você tira uma raiz, que é um registro negativo de base, os outros condicionamentos que estavam assentados sobre essa raiz, eles vão se desmanchando naturalmente a partir de então, e a pessoa ela vai percebendo as mudanças que ela vai fazendo nas suas atitudes, nos seus relacionamentos e em relação aos sintomas que ela se queixou anteriormente. Então eu falei o mais breve possível, a gente terminar dentro do tempo. Tempo certo. Eu acho que a Maria Clara quer terminar. Deu certo. Bom, ainda tem que fechar isso aqui. Bom, gente, então estamos encerrando. Acho que o meu relógio deu certinho, 16h10. Vocês viram que é muito conteúdo, é muita informação, né? Então a gente tem toda uma condensada, pelo menos para vocês terem uma noção de conhecer dessa nova possibilidade que se abre aí, que a gente espera poder utilizar mais. Então, queremos agradecer a presença de todos, muito obrigada, tá? E bom resto de